sejam todos muito bem-vindos. Desejo um bom dia às nossas painelistas e a todos que estão aqui participando da 24ª Semana Nacional de Políticas sobre Drogas e também 8ª Semana Estadual de Prevenção às Drogas, de Mato Grosso do Sul. Eu sou Alessandra Siqueira, sou conselheira do SEAD, aqui representando o meu conselho profissional, que é o Conselho de Serviço Social de Mato Grosso do Sul, e é uma satisfação muito grande estar aqui com a doutora Ana Cecília. Bom dia, doutora. Estar aqui também com a Paola, para a gente estar discutindo um tema tão relevante que é a questão do uso de drogas e a prevenção ao público jovem, né, as crianças e os adolescentes. Então, estamos hoje aqui com o 6º painel, intitulado Política de Drogas e Prevenção baseada em fatores de risco, onde, a princípio, nós iremos estar conversando com a Paola Nogueira Lopes, que é psicóloga, coordenadora de Psicologia Educacional da Secretaria de Educação de Mato Grosso do Sul e também presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente aqui no estado, um conselho de extrema relevância, do qual a gente pretende cada vez mais estreitar as ações com vocês. Paola, seja muito bem-vinda e sinta-se à vontade para estar iniciando a sua fala. Olá, bom dia, Alessandra, bom dia a todos que estão nos escutando, né? Eu vou fazer a minha audiodescrição. Então, eu sou uma mulher branca, tenho os cabelos médios, estou com um batom vermelho, olhos castanhos, estou vestindo aqui uma camisa animal print, um brinco turquesa, e hoje vou estar falando aqui com vocês. É uma alegria estar aqui hoje, poder dividir essa mesa com a Ana Cecília para debater um tema necessário, né? Além de ser de extrema importância, ele é um tema necessário. Então, eu vou para a minha apresentação, eu vou pedir para os meninos me auxiliarem em relação a estar colocando, para a gente poder iniciar um pouquinho das discussões, poder colaborar com quem está agora, nesse momento, né, buscando um pouquinho mais de informação, numa perspectiva de problematizar essas situações, numa perspectiva de trazer à luz alguns questionamentos, né, de forma muito crítica, porque precisamos entender um pouquinho mais em relação a essa temática necessária, não só para as questões da perspectiva da escola, né, porque é um desafio, né, quando a gente fala de educação, de escola, é um desafio, lembrando que essa escola ela faz parte de uma rede, né, de uma rede grande, de uma rede de atendimento, a educação ela é mais um desse polo. Então, eu queria começar a minha contextualização em relação a que escola é essa, né? Que escola é essa que nós estamos falando, qual é o seu papel social, né? Para a gente começar a entender um pouquinho. Nós sabemos que a escola, ela não faz parte da sociedade, ela é partícipe dessa sociedade, né? Então, se a gente está falando de uma sociedade desigual, de uma sociedade onde todas essas questões relacionadas à dependência química, às violências e violações de direitos, enfim, a discrepância que existe, as contradições que existem dentro dessa sociedade, nossa, essas contradições, esses conflitos, essas indagações, elas permeiam também esse contexto educacional. Então, eu falo de um contexto de uma escola pública, né, das escolas estaduais, essa é a minha contextualização, da qual recebemos estudantes de todas as suas histórias, de todos os seus condicionantes, que devem ser consideradas dentro do contexto educativo. Então, esse é um primeiro desafio, né? A gente desnaturalizar as questões, às vezes, desses estudantes chegarem de uma mesma forma, de um mesmo jeito, de uma mesma forma de aprender. Então, lembrando que esse papel social da escola com vistas à aprendizagem e o desenvolvimento integral, e aqui, quando a gente fala de desenvolvimento integral, eu tenho que ter clareza que os aspectos cognitivos fazem parte, mas nós temos aí outros condicionantes que também são necessários para quando a gente fala de desenvolvimento integral,
Então, não apenas numa perspectiva desse estudante que chega lá para ver a matemática, o português, mas esse estudante que chega com as suas histórias, com as suas dores, com as suas fragilidades, e que precisam ser olhadas num contexto não de individualização, não de culpabilização em relação a essas questões, mas de condicionantes que são necessários para entender o que é que ele está se manifestando, e o que é que ele está se manifestando ali precisa ser entendido por parte da equipe escolar como algo que vai muito além daqueles sintomas ou daquelas situações que estão emergindo dentro do contexto escolar. Então, essa escola é uma escola diversa, é uma escola com vistas a essa emancipação humana, com vistas a uma perspectiva da qual nós precisamos estar ciente. Então, trazer à tona que escola é essa, qual é o seu papel social, ela é necessária para a gente ser o ponto de partida quando a gente fala das demandas desse cotidiano, ou seja, das situações que fogem ao contexto cognitivo. E esse está sendo um grande desafio. Não tem como deixar passar esse contexto pandêmico que escancarou ainda mais as nossas desigualdades, escancarou ainda mais as fragilidades e veio à tona ainda mais essas nossas as vulnerabilidades, né, de todas as ordens, né, de todas as ordens. Então, a pandemia, ela ainda mais traz à tona essas questões que já permeavam esse contexto educacional. Então, a nossa perspectiva aqui é sempre situar que escola é essa, uma escola que precisa ser olhada dentro dessa perspectiva de um desenvolvimento integral, e lembrando que o aprender, a aprendizagem, ela permeia todos esses condicionantes, né? Nós temos visto aí também, lembrando, né, que ela não está descolada dessa sociedade. Então, para a gente falar dessa escola, não tem como a gente não questionar, não problematizar as questões de ordem sociais das quais a gente enfrenta, principalmente quando a gente está falando em relação à dependência química. Eu coloco aqui todos na mesma página, que é os desafios que a gente tem enfrentado, né? Então, discutir sobre o uso e o abuso de substâncias psicoativas não é uma tarefa fácil em um país que muitas vezes compreende essa relação como um problema de segurança pública ou questões apenas de ordem moral, né? Na maior parte das vezes, nós presenciamos, tanto no cotidiano escolar quanto nas políticas públicas, um viés moralista e repressor que cria esses obstáculos às discussões acadêmicas e científicas e críticas. E que bom que a gente está tendo esse espaço aqui agora para a gente avançar, para a gente sair do senso comum, para a gente transcender essas questões que precisam ser olhadas e discutidas pela ordem que nós estamos aqui nos propondo, né? Trazer essa reflexão, avançar em relação a essas questões. Então, essa discussão sobre drogas, ela se constitui em nossos dias como uma polêmica. Isso se acirra quando a escola está envolvida no processo, né? Então, como eu disse, essa escola ela, não está descolada dessa sociedade, uma sociedade imediatista, uma sociedade efêmera, né? Uma sociedade onde os meios, as redes sociais, ela tem tomado um protagonismo, e isso, quando a gente fala de crianças e adolescentes, precisa ser olhada com muita atenção, né? O que a gente tem observado nas nossas escolas é o sofrimento dos nossos jovens, muitas vezes desqualificado, não validado, nem pela escola, nem pela família, e muito menos, às vezes, pela sociedade, como mimimi, como algo que esse jovem tem trazido por N situações, e não pelo contexto que ele está inserido. Então, trazer à tona essa discussão de uma forma muito clara, de uma forma muito didática, ela é necessária para esse momento que nós estamos falando agora, principalmente de retomada ao processo educativo, à escola, né? Então, as possíveis estratégias de enfrentamento às consequências da presença do tráfico no interior da escola ou de indivíduos, principalmente estudantes que apresentem problemas decorrentes de uso e abuso de drogas. Então, nós temos uma preocupação, porque nós temos questões aqui de todas as ordens dentro da escola, né? E é inegável isso, não tem como a gente colocar isso para debaixo do tapete, né? Tem situações em que o tráfico, ele se coloca ali dentro de estudantes
para fazer o seu tráfico, não só dentro da escola, às vezes aos redores, mas nós temos também esses estudantes que estão em um processo de desenvolvimento, né, tanto cognitivo, quanto moral, quanto social, enfim, estão em pleno desenvolvimento, e a necessidade de ter clareza em relação a esse estágio de desenvolvimento. Então, aqui eu trago uma reflexão em relação a esse estudo. Aqui, estudantes é esse que nós estamos falando, né? E aqui é importante dizer que mesmo que os autores nos trazem uma reflexão em relação à rede municipal de ensino de São Paulo, mas é desses estudantes que possivelmente pode ser visto em vários municípios do Brasil, né? Então, quem são esses estudantes que nós estamos falando? Se a gente está falando dessa escola, quem são esses estudantes? São crianças e adolescentes de muitos lugares, vêm a pé, de carro, de ônibus, vêm de abrigo, da casa da avó, da rua, do Capizi, de ninguém sabe onde. São crianças também de muitas histórias, de precariedade, de resistência, de violência, de vínculos intensos, de marcas no corpo, de sofrimentos vários, de descobertas muitas, lutas mais ainda, mas vive em companhia de adultos, em conflito com eles, fugindo deles, correndo deles, para eles, enfim. Esses são os nossos estudantes. Então, quando a gente fala desse processo educativo, é inegável, não tem como negar que eu preciso olhar para esses condicionantes para eu pensar em estratégias pedagógicas, em ações educativas minimamente adequadas dentro desse contexto da qual a gente está se propondo a discutir aqui. Então, empregar o entendimento do uso de drogas na escola a partir de elementos isolados do contexto histórico e social que o produz, que é isso que a gente precisa entender, que contexto é esse, que espaço de tempo é esse, e é preciso analisar apenas, se a gente analisar apenas essa parte aparente do fenômeno e não seus nexos causais, suas múltiplas determinações e suas raízes. Então, não tem como a gente pensar numa única perspectiva, olhando apenas pela culpabilização, responsabilização dessa ou daquela família, sem se preocupar, muitas vezes, em relação a que situação, a que contexto, a que condicionante esse estudante traz. Né? A gente, às vezes, traz o questionamento, esse estudante que tem feito uso, às vezes, da maconha, e aí a gente vai entender um pouco mais da naturalização em relação a esse uso na sua comunidade, na sua família. Então, isso são pontos de atenção que precisam ser considerados, mas não negligenciados, certo? Então, assim, a estigmatização dessa população não é forjada na escola, mas reproduzida com base nos preconceitos advindos da lógica da política, muitas vezes, das drogas, que tais lógicas produzem preconceitos que interpretam o abuso de drogas apenas como uma questão de escolha, né? E consideram adequado dispensar o tratamento. Eles acham, né, que o tratamento punitivo frente às esses indivíduos que fazem uso ou abuso de drogas é o melhor caminho. Então, desconhecem já, a doutora Ana deve falar ainda muito mais sobre isso, desconhecem que essas questões elas precisam ser entradas na sua gênese, no seu cerne, para a gente poder avançar. Então, na escola, o trabalho envolve educação e processos pedagógicos. Então, dentro dessa perspectiva, sempre há um questionamento. Mas o professor ele tem que se apropriar, então, de tudo? Não, ele tem que entender que ele está tratando ali com sujeitos, né, com adolescentes em desenvolvimento, está também trabalhando em relação a essas próprias questões sociais, e que a gente precisa entender que nós temos, sim, alguns caminhos possíveis, adequados e viáveis dentro do contexto educativo que favorecem a perspectiva da prevenção, que essa também é uma perspectiva da escola. Então, a escola ela tem essa perspectiva de prevenção e promoção. Então, quais são esses caminhos, essas possibilidades em relação a essa perspectiva da dependência química, né? O fortalecimento de vínculos. E hoje nós estamos vendo uma dificuldade em relação aos vínculos,
de todas as ordens, porque os vínculos eles são constituídos, né? E quando a gente fala de vínculo, de afetividade, muitas vezes na escola se confunde em relação, às vezes até eu preciso ficar abraçando, não, eu preciso dar espaço, eu preciso dar voz para esse estudante, eu posso priorizar ele a perguntar na minha aula. Isso é vínculo, né? Isso é também a afetividade, isso é escuta. Então, esses espaços, eles não são espaços terapêuticos, mas são espaços já constituídos na própria escola, necessários para o processo educativo. Então, a participação e pertencimento ao espaço escolar, então também isso é construído, isso não é imposto. Então, os desafios hoje da escola em relação a isso, eles são muitos. Então, essa perspectiva de mudança, ela começa também nessa própria gestão, no corpo escolar, na família e na sociedade em relação ao que é esse papel escolar, qual é essa função. Nós temos também, dentro da própria perspectiva de projeto de vida e projeto para a vida, não só um projeto de vida, mas também um projeto para a vida, que visa essa questão da própria coletividade, no fortalecimento de habilidades, no fortalecimento aí de repertório em relação a essas questões, a problematização dessas questões. Todos nós fomos jovens, né? Ficamos adultos e esquecemos dessas questões que permeiam os nossos jovens. Então, é necessário sempre essa relação dialética de estar voltando esses questionamentos quando a gente fala desse processo educativo. Então, para fazer a prevenção em escolas, não é preciso a gente reinventar a roda, né? Nós já temos aí muitos modelos de prevenção pesquisados, sugeridos para esse trabalho. Muitas escolas já desenvolvem isso. Eu vou falar um pouquinho mais para frente, acredito que no próximo slide, porque às vezes a escola tem os marcadores temporais, mês disso, mês daquilo. E quando a gente fala de desenvolvimento integral, isso tem que permear a todo o ano letivo, e não apenas numa situação pontual, né? Setembro amarelo, não é só lá em setembro que eu vou falar de saúde mental, eu tenho que falar sempre numa perspectiva de integralidade, que percorra todos o currículo, que percorra os professores como um todo, que fortaleça essa equipe em relação às questões que envolvem a questão da dependência química. Então, esses correspondem ao leque de estratégias que podem ser usadas para planejar e realizar atividades preventivas. E a literatura sugere que programas de prevenção mesclam as diversas estratégias para garantir uma diversidade de ações, obtendo assim melhores resultados na prevenção do uso de drogas. Por quê? Pela multifatorialidade. Né? Não tem como a gente pensar, eu vou repetir esse programa que a gente desenvolveu aqui no 6º ano, talvez para o 7º, talvez não, eu vou ter que abrir para essa discussão, eu vou ter que fazer esse levantamento, sempre pensando na perspectiva de quem está realizando, mas nessas diversas estratégias, tá? Um outro ponto, então, que é importante, então, quais são esses caminhos possíveis quando a gente fala de prevenção no trabalho nas escolas, né? O que a gente vislumbra aí já como ponto importante no trabalho, quando a gente pensa na perspectiva da escola e da prevenção, que seja integrado ao currículo escolar, que seja desenvolvido cooperativamente. Então, nós temos visto isso muito na nossa sociedade, a questão da competição e não da colaboração, da cooperação, que são necessários para esse projeto para a vida, né? Aproveitar os diferentes recursos humanos e materiais da escola e da comunidade em quem está inserido. Então, muitas vezes a escola, ela pensa que esses problemas ou essas questões, elas têm que ser geridas nos muros dentro da escola e não transbordar na comunidade, né, na comunidade tanto interna quanto na comunidade externa. Então, o envolvimento de todos ele é necessário. Usar espaços já criados, em vez de tentar encontrar novos espaços que favorecem a aceitação das intervenções propostas. Então, eu não preciso estar criando a roda. Então, dentro desses espaços, né, nós temos nas escolas estaduais o componente projeto de vida. O que eu posso criar, não como único responsável, mas como problematizador dessas questões frente às outras componentes curriculares, né? Planejar ações que possam ser desenvolvidas com continuidade, é como eu disse, às vezes são ações muito pontuais, que pouco tem a atividade. Eu sempre falo da palestra nas escolas, eu bato muito nessa tecla das palestras,
Por que eu sou contra essas palestras como produto fim? Porque ela é pouco efetiva, ela é uma conversa vertical, ela pouco problematiza o protagonismo desse jovem, está discutindo, está falando, saindo das questões de amedrontamento, ou mesmo de um policiamento em relação a essas questões, ou de cunho religioso, enfim. Então, a palestra como produto fim, nós ali, enquanto secretaria, enquanto coordenadoria de psicologia, nós entendemos que ela é pouco efetiva em todas as ações da escola, quando ela não é articulada com o professor, não é articulada com o projeto, não é articulada de forma que o estudante participe. Então, a efetividade dela, né, como produto fim, como produto meio, eu acredito nela, a gente aposta nela, mas precisa ser articulado, não tem como a gente pensar numa perspectiva de uma única pessoa, né? Nós já temos aí os estudos que mostram em relação a o que não dá certo, o que não é adequado, o que não é afetivo em relação a isso. Mas eu estou querendo trazer hoje aqui na minha fala a perspectiva das potências, do que a escola tem, não numa perspectiva romantizada, mas numa perspectiva do que é possível, do que é importante ser realizado. Envolver toda a escola gradativamente. Esse é um outro ponto. Nós tivemos um problema lá no primeiro ano, que estão usando tudo, estão usando maconha atrás da escola. Quer dizer, então eu vou trabalhar só com o primeiro ano? Não, eu tenho que trabalhar que essas ações desenvolvidas e que são de prevenção, elas começam lá na educação infantil, né? Não é só depois, quando esse jovem já está com as suas questões. Então, a prevenção ela começa desde a tenra idade. Envolver toda a escola, né, como eu já disse, gradativamente, então, até aquele que recebe esse estudante, que a gente fala que também faz parte do processo educativo. E um ponto importante é a cultura específica da comunidade ser respeitada. A gente precisa também entender, dar protagonismo a isso. Então, eu falo que são grandes desafios que a gente tem, mas que são desafios possíveis, desde que a gente tenha espaços como esses, para poder estar problematizando essas situações de uma forma horizontalizada. O desafio é imenso? É hercúleo, nós temos muitos desafios, mas a partir do momento que a gente começa a entender a responsabilidade, a corresponsabilidade frente ao processo educativo, seja da escola, seja da sociedade, seja dos pais, professores, enfim, a gente consegue ter alternativas adequadas frente a essa problemática da dependência química. E quando aqui eu trago também alguns caminhos possíveis, para já ir finalizando a minha fala, mas quando esse problema ele já está instalado, nós precisamos pensar sempre nessa articulação com a rede. Então, se eu falei até agora de uma perspectiva da prevenção, depois desse problema já instalado, né, e muitas escolas enfrentam isso, enfim, sociedade como um todo, o compromisso. Então, a escola ela não tem essa competência, às vezes, de lidar em relação ao uso, né, ao consequente das drogas, mas é esse compromisso de encaminhá-lo ao serviço adequado para reintegrá-lo na escola. E essa ação ela é necessária com o quê? Com os serviços de saúde, com os serviços de assistência, com os serviços que tem ali naquele território, justamente por essa questão de ser algo multifatorial. A gente precisa entender esses condicionantes para poder minimamente propor ações adequadas frente a essas questões, né? Então, eu digo que os desafios, eles são imensos dentro dessa problemática, são desafios que precisam ser enfrentados, precisam ser dialogados nessa perspectiva da educação, nessa perspectiva do desenvolvimento integral. Então, fica aqui o meu convite a todas as pessoas, a todos os atores, atrizes que fazem parte desse contexto educativo, a que reflitam sobre essas questões que a gente tem, saindo de uma perspectiva apenas da segurança pública, avançando em relação a projetos
de continuidade dentro da escola, do envolvimento de todos e não apenas de um ou de outro, ou apenas num viés punitivo, né, de transferência escolar, e não pensando em políticas, não pensando nessa articulação tão necessária para que a gente avance em relação ao tema da dependência química. Nós temos alguns caminhos? Temos. Temos desafios? Muitos, mas nós temos a potência, né, de pessoas que estão estudando, de pessoas que são sensíveis às questões da dependência química e às outras questões que permeiam todo esse espaço aí escolar. Eu quero agradecer imensamente aqui aos intérpretes, a Alessandra, a Denise, né, a toda ao SEAD, que sempre está envolvido, está mobilizando as pessoas aqui de uma forma ou de outra, mesmo que a gente já tenha voltado, dando a possibilidade da gente expandir, né, essa discussão para todos aqui do território. Muito obrigada, Alessandra. Está com você. Alessandra, acho que você está sem o áudio, sem o microfone. Uai, eu abri, não abriu? Abriu? Ah, tá. Estava aqui falando, Paola, como não viajar no decorrer da sua fala, né? Imaginando os cenários, as possibilidades, como é possível, sim, realizar um trabalho articulado, com responsabilidade compartilhada. Gente, fantástico. Inclusive, eu acho que não foi só a minha sensação, mas houve aqui um questionamento se é possível você disponibilizar essa sua apresentação. Então, assim, caso seja possível... Sim, está disponível, Alessandra. Eu acho que o conhecimento tem que ser passado aí e me coloca à disposição, tá, Alessandra? Pode ser solicitado por e-mail, nesse e-mail que você colocou ao final? Pode sim, Alessandra, pode ser disponibilizado nesse e-mail, que eu vou colocar aqui no chat particular, e aí os meninos colocam para a gente, pode ser? Isso, muito bacana. Porque, assim, ao final, depois da fala da doutora Ana Cecília, vamos tentar traçar um diálogo para colocar, assim, alguns destaques. Mas, olha, Paola, fantástica a sua perspectiva, a visão, o entendimento que você tem de como a prevenção pode ser levada até as escolas é algo fantástico. E a gente precisa estar espalhando aí isso para tomar uma proporção maior e mais tangível, né, para os profissionais que atuam na área. Bom, após a fala da Paola, vamos agora conversar com a doutora Ana Cecília Marques, que é médica psiquiatra, doutora em neurociências e especialista em saúde pública e saúde mental da Unifesp, e ex-presidente e atualmente membro consultivo da BEAD. Doutora, mais uma vez é uma satisfação tê-la aqui conosco. Ouvir a senhora falar é sempre uma oportunidade incrível. A senhora que é uma referência na temática e participa de tantos eventos aí, levando o seu conhecimento e agora presenteando o nosso SEAD com toda essa sua trajetória. Muito obrigada pela participação e sinta-se à vontade. Denise, SEAD, né? Portanto, Alessandra, nossa mediadora, cumprimentar a Paola. Foi muito interessante ouvir a Paola primeiro, né? E trazer... O microfone da senhora está, eu acho que está bloqueado ainda. Bloqueado. Não, aqui o meu está aberto. O meu está aberto, tudo bem? Tá, o meu está aberto aqui. Então, agradecer a todos. Foi importante, como eu dizia, abrir esse espaço inicialmente com determinados conceitos, como a Paola trouxe. Agradecer também esse espaço de discussão de uma prática que ainda é original, que ainda não está publicada,
que é uma prevenção baseada em fatores de risco, e dizer que sim, que faz parte desse processo de prevenção, e essa que nós estamos fazendo agora é uma ação de prevenção, que a gente reúna essas pessoas, esses atores, para o debate, né? Eu tenho uma história muito antiga, né, de trabalho nessa área, e eu acho que o mais importante deles foi acreditar que prevenção é possível. Eu nunca me conformei muito com os resultados da prevenção, né, porque nós estamos falando do transtorno por uso de drogas, nós já estamos falando de uma doença crônica do cérebro, muito grave, que se não for tratada é fatal, mas que é adquirida, que por mais que a gente tenha uma genética que nos predisponha, nos vulnerabilize a utilizar substâncias, isso só não basta, como a Paola frisou várias vezes, é uma síndrome, e é uma síndrome recente. A ciência aprendeu sobre adquirir essa doença crônica não transmissível, no sentido das doenças infecciosas, né, como era a prevenção no século passado, em 1970. Então, nós estamos falando de um fenômeno humano que acompanha a história da humanidade, mas de conhecimento aprofundado, recente. E, portanto, se nós não juntarmos esses esforços, que é a intersetorialidade, de uma forma sustentável, realmente a política de drogas não acontece, e, portanto, muito complexa. E eu nunca, como eu dizia, como médica, me conformei de que, se é uma doença adquirida, como não é possível fazer prevenção? E acho que, depois de tanto estudar a doença, eu acabei caminhando por essa estrada da prevenção. E é um pouquinho disso que eu vou falar, né? Então, eu não tenho nenhum conflito de interesse, né, a declarar. Hoje eu estou, inclusive, aposentada, tanto da universidade como do meu cargo público. Eu, sim, eu acho que pode passar, eu não estou conseguindo passar aqui, não sei porquê, mas, enfim, vamos lá, essa confusão que é compartilhar. Não estou conseguindo passar meus slides, hein, Gustavo? Agradecer você também, Gustavo, pacientemente tentou ajustar aí os meus slides, mas eu não estou conseguindo passar, não. Não sei se é o caminho aqui que está errado, que eu preparei umas... Doutora, o Gustavo falou que ele vai passar para a senhora os slides. Tá. Eu estou vendo. Vocês estão vendo os meus slides? Só aguardar um minutinho que ele já está abrindo aqui a sua apresentação. Tá. Bom, então eu dizia desse meu tempo, né, de estrada, que é, pelo menos, eu tenho quase 40 anos como médica, e da clínica geral eu saio para saúde coletiva, da saúde coletiva para a saúde mental, e adentro aí o estudo dessa doença crônica, que é a dependência de drogas. E aí volto para a prevenção, pensando que eu tenho, sim, um trabalho que é muito maior, que é fazer a prevenção. A política de drogas, Alessandra, você tem que me dizer se vocês estão me ouvindo, porque eu não estou vendo vocês. Estamos sim, doutora. Estamos ouvindo. Estão vendo os slides também? Ainda não. O Gustavo está abrindo, fique tranquila. Tá bom. Então, a política de drogas, ela tem dois grandes braços. Eu acho que isso é importante entender para que eu volte para a prevenção. Um braço é
o controle da oferta, que são todas as questões relacionadas ao produto. Então, vamos falar do álcool, que é a nossa principal droga, né? O tabaco, uma droga lícita para adultos. Então, vamos dizer que nós temos que olhar para esse controle da oferta do produto o tempo todo, porque se esses controles não estiverem disponíveis e a sociedade não tiver essa proteção, até criança vai começar mesmo a utilizar substâncias, porque eles vão estar disponíveis, acessíveis para essa população que nos interessa enquanto prevenção. E a política de drogas tem um outro braço, que é o braço da redução da demanda, que aí fica o tratamento e a prevenção. Tratamento, nós estamos falando de uma doença que já é conhecida há pelo menos 47 anos, então nós estamos falando que o tratamento já se atualizou. Aquele tratamento que eu aprendi na faculdade, na década de 80, na década de 70, ele já não se aplica mais, né? Nós temos estratégias modernas, eficazes, mais eficazes, para uma doença crônica como outra qualquer. Mas e a prevenção? Bom, a prevenção também já andou muito. A prevenção veio de uma leitura moral, como a Paola falou, e ficou muito tempo nessa leitura moral. Anos a fio. Desculpa, deixa eu só interromper a senhora. O Gustavo está pedindo para a senhora colocar na sua tela a imagem do estúdio, porque não está... nos slides não estão... a senhora está dando continuidade aos slides, mas a gente só está vendo o primeiro slide. Então, para a senhora colocar na sua tela a imagem do estúdio. Eu estou... E avisar para o Gustavo à medida que ele precisar passar. Eu tô vendo a Alessandra, estou vendo a nossa profissional de Libras, e estou vendo só o meu primeiro slide. Eu tenho que sair daqui? A senhora tem que pedir, a senhora tem que... Isso, vai avisando para o Gustavo quando ele precisar ir passando os slides. Eu acho que caiu aqui a professora, mas ela com certeza vai estar retomando aí. Ô, Paola, enquanto a professora não volta... Ah, já voltou, não deu. Não. Assim, eu acho que a professora, a doutora caiu, mas já está voltando. Já voltei. Então, é só vendo. Gustavo, doutora, quando for para ele mudar os slides, que aí ele vai passando para a gente. Pode mudar, eu já estou no terceiro slide, eu acho. Eu nem ia usar mais... Aí, pronto. Isso. Então, voltando para a prevenção, como eu dizia, nós estamos vendo aí o tamanho da prevenção, né? Isso aí é um slide quase psicodélico, né? Justamente para a gente entender como a prevenção é complexa, né? Hoje a gente faz prevenção antes da mulher pensar no seu planejamento familiar, pensar na possibilidade de ter um bebê. A gente trabalha com conceitos hoje muito antes da própria gestação. Por quê? Porque já é conhecido o impacto do consumo de substâncias, essas que causam dependência, tabaco, álcool, muito mais do tabaco, né? A política do tabaco, ela avançou na frente de todas as drogas e conseguiu demonstrar o impacto do fumo, né, do tabaco durante a gestação, mas todas as drogas, quando o feto é exposto a qualquer uma delas durante a gestação, existe impacto. Isso já é bastante conhecido. Então, uma ação que faz prevenção não é uma ação óbvio, depois que a criança nasceu e a gestante usou droga durante toda a gestação. Ela tem que vir antes da gestação. Imagine aonde nós estamos nessa conceitualização. Então, esse slide é só para ver que a gente precisa entender essa complexidade, mas que, se tivermos clareza dos conceitos, se
tivermos clareza da cultura, de que momentos nós estamos na cultura do país, do município, do estado, da região, qual é a geopolítica daquele estado, se ele está no meio de uma rota de substâncias, enfim, todos esses aspectos fazem parte de um projeto de prevenção e eles começam muito antes de um indivíduo estar sendo planejado aí para viver, né, dentro de uma família. Pode passar o próximo, Gustavo, que eu vou até mais rápido aí. Eu listei, vocês vão ter acesso à apresentação, vários fatores de risco, porque agora a prevenção é baseada em fatores de risco, antes que a gente tenha o indivíduo sujeito ao efeito das substâncias, né? Eu listei os fatores de risco do indivíduo na infância, na adolescência, e os fatores de risco que envolvem os pais e que envolvem os grupos e que envolvem a comunidade. E esses fatores que estão grifados aí, numa tinta mais vermelha, aí, nesses quadradinhos, eles já estão estudados. A gente já sabe o impacto, por exemplo, pode passar o próximo, Gustavo? Bom, o modelo é esse que a gente falou o tempo todo, Paula e eu, que é o modelo que envolve múltiplos fatores. Pode passar. Pode passar. Por exemplo, estresse crônico. E eu trouxe exatamente um estressor crônico que é telas. Tela de celular, tela de computador. Eu sofri um estresse aqui agudo, tentando entrar na plataforma aqui e colocar minha aula, tá certo? Mas, cronicamente, esse tipo de submissão a telas de várias ordens, inclusive a nossa antiga televisão, né? Tão antiga, né? Causam estresse crônico no cérebro da criança e vão impactar na escola, vão impactar nas relações sociais, vão impactar num gene que essa criança tenha, está quietinho no cérebro dela e que, de repente, se transforma em depressão na infância e por aí vai. Então, hoje, nós sabemos quais são os fatores de risco em cada etapa do desenvolvimento, que é aquele slide psicodélico. Mas o estresse crônico é um dos mais graves. Estresse crônico decorrente de telas. Imagine só. Para frente, Gustavo, por favor. E aí, óbvio que não são só as telas, né? Vamos falar aí da dieta, vamos falar da vida sedentária, vamos falar que o Brasil tem avançado muito na obesidade infantil, infelizmente, e que tudo isso causa dano e que pode se tornar comportamento de risco na adolescência. Então, qual é o trabalho da prevenção baseada em risco? Detectar precocemente, em várias etapas do desenvolvimento, qual é o modelo de risco e construir o modelo de proteção. Por isso que não adianta trazer nenhum projeto da Nova Zelândia. Seria maravilhoso que ele se aplicasse aqui no Brasil, ou da Austrália, ou dos Estados Unidos. Mas, infelizmente, o nosso modelo de proteção tem que ser baseado nos nossos riscos, desde a diversidade até a desigualdade, passando por todas essas questões que a Paula também já fez referência. E que, puxa vida, de repente, parece que eu estou com um piano de cauda para carregar. E eu estou mesmo com um piano de cauda para carregar, porque a prevenção de drogas, ela inexiste. Aqui no Brasil, principalmente, as ações são incipientes. E se nós não movermos esse piano de cauda, nós não vamos mudar a realidade dessa epidemia de drogas. É óbvio que para carregar um piano de cauda, a gente precisa de um monte de gente, né? Então, o trabalho é intersetorial, sustentável, em grupo, para o grupo com as suas peculiaridades. Pode passar para frente, Gustavo, por favor. Tá aí. Olha aí como é fácil mudar esse modelo no Brasil. Facílimo, facílimo, facílimo mudar o modelo.
Qual é a nossa principal bebida alcoólica no Brasil? Qual é a bebida alcoólica que o brasileiro mais consome? Cerveja. E é lógico que está em todos os levantamentos, né, nacionais. E é lógico que, se nós observarmos esse modelo, essa foto, qual é a percepção de risco que essa criança vai introjetar? Que não tem problema nenhum beber cerveja, inclusive ela está na geladeira, do lado do leite, que a criança vai tomar, e que já já essa criança vai poder utilizar. E é isso que é prevenção baseada em risco. Mudar o modelo. Sabe por quê? Porque prevenção começa em casa. A escola continua, se ela tiver nesse fluxo, sendo capacitada por políticas modernas, fazendo parte desse contexto intersetorial, de agregar esforços, senão não vai adiantar fazer prevenção em casa ou na escola, porque em casa é que tem o principal agente de prevenção, que é o papai e a mamãe, a vovó nessa nossa sociedade de transição, a titia, todo mundo ajuda a família, mas este é o núcleo que, logicamente, a escola pode trazer junto, deve trazer junto, mas é esse o núcleo mais importante da prevenção baseada em risco. Pode passar, Gustavo. Aí eu trouxe, aí são algumas propostas, né, baseada nesses riscos que eu apontei no slide inicial, pode passar, são modificáveis, esses fatores de risco. Esses são pouco modificáveis. Se eu disser para vocês que nós não tentamos, via órgãos competentes, agir para que o Conselho Nacional de Regulação de Propaganda abolisse propagandas do álcool completamente, como aconteceu com o tabaco, olha, várias vezes nós tentamos essa ação e nós não conseguimos. Então, eu penso que aqui no Brasil esse recurso ainda é intangível. Mas ok, vamos começar com aquele modelito prevenção começa em casa, né? Já que a gente não consegue abolir a propaganda de álcool e, por isso, essa influência já está demonstrada, é muito importante, e o nosso jovem fica acreditando, principalmente a mulher, né, que ela vai tomar cerveja ou usar algum tipo de droga e vai ficar linda, maravilhosa, como o modelo preconizado de mulher aqui no Brasil. Olha lá. Exatamente ao contrário. A bebida interfere, a mulher é totalmente vulnerável às drogas, muito mais que o homem, adoece precocemente, adoece com doenças muito graves, de impacto muito sério, e imagine a perda da mulher, da mãe, por conta de uma doença grave como cirrose, acidentes vasculares cerebrais, por conta do álcool. Olha o impacto dentro de uma família em relação aos filhos, a relação parental aí que começa a se desfazer porque essa mulher está adoecida gravemente. Ela não fica assim. E o jovem não sabe que ela não fica assim tão bonita quando ela usa cerveja. Pode passar o próximo. Esse fator de risco é bastante intangível no Brasil até o momento. O modelo ideal de prevenção, baseado em risco, para construção do modelo de proteção, é um conceito antigo da década de 60 da Organização Mundial de Saúde, que é um modelo de qualidade de vida que integra todos os fatores necessários para esse modelo de proteção, desde que a criança esteja no ventre da mãe, como um feto, até a terceira idade. E principalmente mulheres, minorias, e outros aspectos aí que tem dentro desse modelo e que precisam ser privilegiados, precisa se estudar esse modelo para poder avançar. A Alessandra vai me avisar quando o tempo tiver acabado, pode ir para o próximo. Aqui algumas sugestões de redirecionamento da política nacional, né? Eu acho que faz diferença que a gente observe que a nossa política nacional de drogas ela foi construída pelos brasileiros. Eu fiz parte desse processo, eu posso dizer, nós fomos para
todas as regiões do Brasil, organizamos fóruns. Esses fóruns públicos eram convidados todos os atores participaram. Nós tínhamos o fórum onde lá estava o professor, o médico, o usuário, as famílias, todas as instituições públicas e os cidadãos. E nesses fóruns, fórum de educação, de tratamento, de prevenção, enfim, desse fórum sai a política de drogas nacional. Tá? É óbvio que pelo Brasil inteiro a diversidade está posta, né? Como é que eu aculturo, instalo, implanto, implemento uma política se eu não preservar as diferenças regionais, estaduais, municipais, enfim. Esse é o trabalho mais difícil dessa história, mas ela foi escrita pelos brasileiros e ela tem sido constantemente atualizada. Lógico que nós temos instrumentos ainda inacessíveis dessa política. Nós temos as diretrizes para o tratamento e nós temos a prevenção. E temos que mexer no controle da oferta, como eu disse lá no primeiro slide, o modelo de uma política, né? Tem que pôr capítulos especiais, né, para mulheres, para adolescentes, para gestantes, para meninas, né? A bola da vez, né? A menina que está fazendo consumo de risco como os meninos, né, que eram os personagens de risco no século passado. Então, atualizar a política também faz diferença, né? E, obviamente, tem todos esses recursos nacionais dos trabalhos que estão sendo desenvolvidos aqui, entre eles o próprio Periscópio, lá de Tarumã, no estado de São Paulo, que eu tenho o prazer de coordenar há 14 anos, né, onde a gente propôs um modelo, que é esse modelo de uma política municipal que pode proteger o munícipe, isto é, pode proteger a todos naquele município, porque tem a cara de Tarumã, né? Não tem a cara de um grande centro, porque não é um grande centro, não tem a cara americana, porque não pode ser um modelo americano que dificilmente vai se ajustar aqui. Eu acho que era isso, né? Essa minha apresentação não era a minha original, né? Que eu queria ter mostrado para vocês, mas dizer que Tarumã, essa foi a que eu enviei ontem, bem tarde, a hora que eu consegui acabar, mas dizer que Tarumã tem conseguido resultados muito interessantes de mudança de comportamento em casa, mudança de comportamento nos adolescentes, principalmente adolescentes que foram tratados dos seus fatores de risco, que nós, obviamente, fizemos com que a escola fizesse parte, depois da família, desse processo, a escola municipal, hoje estamos na escola estadual, né, auxiliando também esse processo lá, à medida que, por exemplo, um transtorno de aprendizagem, ele é um transtorno que é fator de risco para uso de substâncias na adolescência. Se ele não for estabilizado, a criança tem uma chance enorme de experimentar e seguir a vida consumindo substâncias, porque ela tem um transtorno de aprendizagem, um transtorno do neurodesenvolvimento que não foi abordado. Então, esse modelo de prevenção precoce, detecção rápida dos fatores de risco, construção do modelo de proteção, é esse que a gente usa lá em Tarumã, e eu espero, num outro momento, trazer esses dados para que vocês vejam que tem funcionado, mas que ainda faltam recursos para a gente caminhar por lá. Tá? Não tem nenhuma ilha da fantasia, não é um processo mágico, é um processo baseado em evidências e que a gente segue trabalhando. Agradeço mais uma vez e estou aberta aí junto com a Paula para poder responder algumas perguntas. Você pode passar o último, Gustavo, que tem o meu contato, o último slide, que tem o meu contato, pode passar, meu e-mail, e essa é a crença hoje nesse meu trabalho de prevenção. É em grupo, para o grupo. Obrigada.
Muito interessante esse último slide da senhora doutora. Sonhar, desenhar e desenvolver, né? Como continuar acreditando se a gente não sonhar, né? E que é possível ter aí outros Tarumã, Tarumã, né? Tarumã. Tarumã. A gente precisa sonhar, né? Para se perceber capaz de desenvolver essas ações assim tão bacanas, né? E assim, ouvi recentemente um podcast da senhora, acho que da Band, me esqueci o nome da jornalista, onde a senhora trazia assim, bem enfaticamente a questão da dependência, doença do cérebro, uma doença do cérebro, né? E o que me chamou muita atenção também foi uma fala de saber atualizar conceitos, né? Nós precisamos atualizar conceitos. E aí, quando eu levo um pouco para a fala da Paola também, o quanto a gente precisa atualizar esses conceitos na área da educação. Nós precisamos possibilitar a atualização desses conceitos para os profissionais que lidam com esses jovens, com essas crianças e até mesmo para os profissionais que lidam na assistência social como um todo. E aí a gente vai percebendo que só atualizando esses conceitos que a gente consegue trabalhar, perceber esses fatores de risco para poder desenvolver os fatores de proteção, né? Nossa, como é rico, assim, sabe? É uma área que me interessa muito, essa questão dos fatores de risco e de proteção. Busco estudar bastante isso, até mesmo pelo público do qual eu desenvolvo minhas atividades profissionais, porque eu sou do sistema prisional. E aí, quando a gente começa a perceber os fatores de risco aos quais esses indivíduos foram submetidos, a gente percebe o quanto estiveram ausentes fatores de proteção, como a senhora mesmo disse, desde a gestação desse indivíduo no ventre da mãe, depois na primeira infância, segunda infância, enfim, foi uma vida norteada pela ausência de fatores de proteção. E aí sobrepôs-se os fatores de risco, né, nesse indivíduo. A questão das mulheres, né? O quanto a mulher não fica, a mulher que bebe, ela não vira a verão da propaganda, não vira. E assim, e a gente percebe cada vez mais o uso abusivo de álcool com as meninas. E é muito complexo tratar a questão da dependência química nas mulheres. A gente tem aí um público feminino nos presídios, tanto no fechado quanto no semiaberto, e a gente percebe a complexidade que é, assim como trabalhar tantas outras temáticas, mas também a temática da dependência química. É infinitamente mais complexo com as mulheres, né? Não sei se teve alguma pergunta. Aqui. Temos uma pergunta da Carla Maria para a doutora Ana. Doutora, tem algum modelo de prevenção baseado em evidências para o ambiente laboral? Tem sim, tem vários, mas os princípios que regem o desenho desse modelo são os mesmos, né? Tanto faz a escola, tanto faz a empresa, tanto faz a prisão, né? Você tem que fazer o levantamento das necessidades, tem que detectar os fatores de risco daquela empresa, e aí, com uma equipe que é da empresa, sempre um supervisor especializado melhora a qualidade desse modelo, mas às vezes existe dentro do lugar, né, da empresa ou da escola, uma pessoa mais especializada no tema, se não, deve ter um supervisor para ir ajudando a ficar no trilho, né, fazer as avaliações independentes, etc. E, detectado esses fatores de risco, aí com essa equipe interna, mais a supervisão, se planeja os indicadores desse modelo e depois as ações. Eu tenho, por exemplo, um indicador que eu quero, é uma empresa que
os trabalhadores usam máquinas, né? E, obviamente, esse cérebro, quando vai utilizar uma máquina, tem que estar protegido para não ter acidentes, para não ter várias outras repercussões, né, para esse trabalhador. E, bom, essa empresa precisa de controles mais rigorosos do ponto de vista de consumo de substâncias, porque antes mesmo de pôr o controle, tem que explicar para o funcionário, eu vou ter que capacitar e dizer para eles o que cada substância faz, porque às vezes ele não tem uma dependência de substâncias. Ele fez um uso agudo há 3 dias atrás e a droga ainda está no sangue dele, causando alteração no cérebro. Então, ele nem é dependente, ele nem precisa ser tratado, nada disso, mas ele precisa ser orientado que aquela substância vai alterar a coordenação motora, só vai sair daqui 2 semanas do organismo dele, e se ele usar uma máquina descuidadamente, ele vai causar um acidente ali no seu trabalho. Então, cada caso é um caso, mas os princípios são os mesmos, tá? Evidências do ambiente, a criação dos indicadores baseado nessas evidências, que são os levantamentos, essa equipe trabalhando integrada, e aí sim desenhar as ações com os indicadores, aplicá-las, segui-las e avaliações constantes. Óbvio que tem que ser sustentável, tá? Eu tenho que ter um projeto que seja aprovado dentro do comitê de ética das regras institucionais, porque também começar um projeto e parar no meio só causa dano, tá certo? Então, precisa ter todo esse rigor organizacional para que esse método seja eficaz. E pegando esse gancho do questionamento da Carla, o quanto que a gente percebe a importância do respeito à territorialidade. Não no sentido só macro, né? Porque a Paola trouxe isso na fala dela, respeitar as especificidades da comunidade, ou seja, respeitar a territorialidade da qual aquele aluno faz parte, aquela família faz parte. Não adianta você projetar uma coisa magnífica, fantástica, que aconteça lá naquele outro território. Será que esse projeto fantástico de Tarumã, de repente, se adequaria a determinada realidade aqui? Os indicadores podem ser outros. Então, assim, a gente precisa respeitar a territorialidade. Isso no sentido macro, quando a senhora diz lá, adianta, não me lembro o país que a senhora citou, mas não adianta... Nova Zelândia. Na Nova Zelândia, os presídios estão fechando lá, gente. Tem presídio fechando na Suécia. Não adianta querer importar estes modelos de uma realidade tão diferente para a nossa realidade brasileira, né? Não se respeita a territorialidade, é uma política que já está praticamente fadada, né? E aí a gente trazendo isso para o contexto da educação e trazendo isso para o contexto laboral também, né? Respeitar as territorialidades para ver indicadores realmente locais. Exato, locais, né? Porque aí sim a gente pode propor as estratégias, analisar, enfim, isso sem dúvida alguma é um preceito assim básico que precisa, né, Paola, atualizar esses conceitos, né, doutora? Vamos tentar atualizar esses conceitos aí com os nossos gestores em todas as instâncias, levá-los até a sociedade civil também, para a gente começar a trabalhar essa questão de forma menos estigmatizada. Sim, sim. Tem algum outro questionamento? Mais uma pergunta aí que o Gustavo vai... Olha só, os nossos, eu acho que deve ter sido a nossa presidente aqui, o Gustavo, a doutora Denise, doutora Ana Cecília e Paola, considerando a prevenção como um fator de proteção e saúde, como instituir essa cultura no nosso entorno escolar? Paola quiser começar, pode começar, Paola. Eu acho que é excelente essa provocação, né? Primeiro, para a gente entender que quando a gente está falando das problemáticas em relação à prevenção, nós estamos falando de pessoas, né? E quando a gente está falando de pessoas, a gente tem que começar a problematizar isso tudo que a gente tem conversado aqui essa manhã,
né? Então, os conceitos que a gente traz, as questões do papel dentro da perspectiva da escola, da comunidade, dessa responsabilização, eu chamo de responsabilização frente a esses processos. Então, quando dentro da minha proposta, né, eu falo que um dos caminhos possíveis dentro desse enfrentamento é justamente a articulação entre essa comunidade, entre os pais. A doutora Ana traz uma coisa que é muito importante, a naturalização em relação ao uso dessas substâncias. Então, como eu disse, a gente às vezes atendeu estudante, a gente chama a mãe, mas a gente também faz uso de maconha aqui dentro de casa, né? Então, como é que você vai para o enfrentamento em relação a essas questões de desnaturalizar o uso, que muitos jovens às vezes associam, no caso da maconha, não me deixa calmo, me deixa tranquilo, e a gente não trata as questões de ordens das multifatoriais. Então, o que eu sugiro aqui em relação a esse enfrentamento de prevenção? Ser algo contínuo dentro das escolas, trazer para uma reflexão não apenas numa responsabilização do estudante, então, qual é a participação de todos dentro desse processo. Então, se a gente ficar nesse discurso da culpabilização e como se o estudante tivesse muitas vezes essa opção de escolha, que está num estágio de desenvolvimento, nós vamos estar fadados ao fracasso. Então, eu acho que o grande enfrentamento das questões, quando a gente fala de prevenção, é entender que elas não começam já depois que o jovem já está no seu primeiro experimento, né? E entender que as ações da escola, elas começam, como eu disse, um projeto de vida e um projeto também para a vida. Então, eu penso muito no fomento dessas questões. Então, trazer para a discussão, para os projetos, para o currículo, de forma dialogada e de responsabilização mútua. Bom, eu quero complementar um pouquinho essa questão que a Denise traz, ou alguém trouxe, que eu não lembro aí, a Alessandra ficou adivinhando, né, Alessandra? Acho que foi a Denise, acho que foi o Gustavo. Enfim, mas é verdade, a gente tem que trabalhar o entorno das escolas, né? Do ponto de vista do tamanho da cidade, né, a gente optou por algumas ações lá em Tarumã, né, e acho que essa prática eu posso trazer para vocês, que é uma prática que tem produzido um resultado interessante. Inclusive, essa semana houve um resultado muito positivo. Existe uma proposta lá aqui no nosso estado, que é a proposta da atividade delegada, já que Tarumã é uma cidade muito pequenininha e o policiamento é muito restrito para fazer essa ronda em volta da escola, que seria muito importante, né? Proteger as crianças não só de drogas, né? Existem outros tantos problemas de violência que acontecem no entorno da escola. E nós, no Estado, o governador já havia aprovado esse tipo de atividade delegada, que é um excedente, né, de policiais que possa ser contratado fazendo o que a cidade precisa, que no nosso caso era essa ronda escolar, protegendo as crianças quando elas chegam e quando elas saem, né? Então, nós solicitamos que essa ação, já que Tarumã nem tinha delegacia quando eu cheguei lá, né, uma cidade de 15 mil habitantes, né, e hoje tem, inclusive, além da Polícia Civil, tem a Polícia Militar lá, enfim, a gente solicitou alguns policiais a mais para fazer ronda em torno das instituições escolares, que são os cidadãos mais vulneráveis ali, né, que vão sozinhos para casa, caminhando, etc. E, a partir disso, esse mesmo excedente de policiamento, ele tem feito policiamento nos locais de venda de bebidas para menores. Então, ele acaba fazendo uma espécie de uma ronda noturna em alguns dias que a gente já mapeou, com o Conselho Tutelar, com a Visa, a gente tem um comitê de monitoramento de venda para menor, com indicador antes e depois de instalado esse monitoramento, e esse comitê virou comitê de fiscalização hoje, porque controle da oferta do produto é necessário no nosso país. Não adianta dizer que não tem que ter policiamento, porque tem que ter policiamento, para questões focadas. Menor não tem que ter acesso à bebida.
E o comerciante tem que respeitar a lei, porque as nossas leis são boas. Elas precisam de fiscalização. E aí, essa é a ideia da fiscalização, e aconteceu essa semana o fechamento de um bar com apreensão de várias drogas e vários menores lá dentro, no meio da semana. Estou falando de terça-feira. Tá? Então, faz diferença uma ação como essa? Lógico que faz. Porque se o adulto quiser beber, tudo bem, ele ainda não sabe do impacto, né? Porque a nossa prevenção não funciona, mas ele tem o direito pela lei. Ok? Ok. Mas criança e adolescente não pode ter acesso a produto que ele nem imagina o que pode produzir no cérebro dele. Então, essa ação deu certo e a gente está caminhando com ela por enquanto. Tá? Ana, eu digo que é a rede, né? É essa questão da rede, né? De estar todos interligados em relação à parte da segurança, o que compete a ela, da assistência, o que compete a ela, da saúde, Papel de cada um. Da própria escola. Então, eu vejo que a potência estaria nessas ações. Excelente. Isso tem funcionado lá. Vamos caminhar, né? Vamos ver o resultado depois. É isso mesmo. E a doutora falando que as nossas leis são boas. Falta é a gente, de fato, aplicá-las. É como a Paula diz também na fala dela, a gente não precisa inventar a roda, né? Nós precisamos utilizar os recursos que nós temos. Sejam esses recursos da educação, da saúde, da assistência social, da segurança pública, seja na legislação, a gente precisa, não precisa criar mais lei, vamos começar a aplicar, até pode ser que seja necessário, mas vamos começar a aplicar aquelas que já existem, né? Porque elas funcionam, elas são muito boas. O Estatuto da Criança e do Adolescente, eu sou apaixonada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, né? E ainda tão, quantas décadas? Depois de 3 décadas ainda tão estigmatizado, né? Então, assim, precisamos desconstruir alguns conceitos e construir, atualizar os conceitos, né, doutora? Para, de fato, não querer ficar inventando a roda, né, Paola? Vamos utilizar, quando a gente chega na educação, eu imagino assim, quando você chega para um diretor, para um coordenador de escola, para os professores, fala assim, a gente vai ter que começar a trabalhar efetivamente a questão da prevenção ao uso de drogas. O que eles já pensam? Ah, meu Deus, mais uma coisa, mas eu não sei quantos alunos, mas 30, 40, como é que eu vou dar conta de aplicar mais esse conteúdo em sala de aula? É prova para corrigir, são atividades, é o mês tal, e assim, tem as especificidades dos alunos, e aí a gente precisa começar a realmente desenvolver a ideia de que não, você não vai fazer nada além daquilo que você já faz. A gente só precisa focar um pouco, direcionar essas atividades para a questão da temática da proteção ao uso de drogas, né? Então, é fazer uso dessas ferramentas. É um professor que tem uma linguagem mais acessível, um professor de educação física vai trabalhar tal noção, ao professor de literatura, a professora de língua inglesa, enfim, vamos utilizar essas ferramentas já existentes sem ter que ficar levando mais uma demanda para os professores que sofrem diariamente, né, com essas dificuldades. Alessandra, eu posso contribuir com... Eu fiz o ano passado uma escuta das escolas, e uma escola indígena nos trouxe o relato da mudança de comportamento em relação ao uso de álcool. É uma comunidade indígena, né? Ela foi a única que permaneceu aberta aqui no estado, que estava em isolamento, e ele fez um relato na mudança, porque nós temos alguns documentos norteadores que a gente disponibiliza para as escolas, né, elaborados lá pela secretaria. E uma dessas perspectivas como eu disse, a questão da própria só palestra, só a fala, né, sem nenhuma ação conduzente ali.
E o que foi feito, que ele nos relatou? Que ele saiu das questões da palestra, houve envolvimento desde lá que os estudantes que estavam saindo da escola do terceiro ano, envolvendo todos os estudantes, o envolvimento do cacique da região, da comunidade, porque também tem uma questão aí que é importante dizer, e uma mudança de perspectiva em relação só aos aspectos punitivos ou só do amedrontamento. Então, nessa mudança, houve uma redução em relação a essa questão do consumo entre aquela população, né? Então, o que a gente entende? Então, uma gestão empenhada, entendendo que essa questão precisa ser enfrentada não só nos aspectos ali da punição, mas da coletividade, envolvendo outros atores. No caso ali tinha a questão da própria comunidade, é que eu estou falando de algo específico, né, daquela população indígena. E aqui, como a doutora Ana falou, nós temos um estado rota, um estado que faz fronteira com muitos países produtores, um estado que essa própria maconha já foi vista, além das questões dela, ela é usado muito agrotóxico, então essa meninada ainda num desenvolvimento do cérebro que ainda nem está pronto, né? Os impactos nisso nós nem comentamos, né, doutora? Não. Mas tem muitos impactos em relação a isso, mas da importância dessa mudança de perspectiva em relação à temática. Então, quando a gente muda a perspectiva, instrumentaliza, vê esses conceitos, atualiza, envolve a comunidade numa parte de responsabilização, inclusive das famílias, foi feito um teatro, então, assim, os maiores fazendo a sensibilização, quer dizer, entre os pares, o impacto foi muito positivo. Fantástico. É dar o protagonismo para essa meninada, né, Paola? Eles precisam se sentir partes desse processo, né? Trazer o direito, que é o que o Estatuto da Criança e do Adolescente traz muito isso, a questão do direito atrelado aos deveres, a responsabilidade, né? Então, você dando protagonismo, você dá responsabilidade e funciona, né? Fantástico, fantástico. Alessandra, deixa eu colocar só uma coisinha. As nossas leis são boas e precisam ser atualizadas, tá? Então, por exemplo, o Estatuto da Criança e do Adolescente é ótimo, precisa incorporar uma idade mínima para a experimentação de substâncias de 21 anos, não 18, como os países desenvolvidos já fizeram. E isso é fácil de fazer, né? Lá em Tarumã, eu acho que isso também é uma contribuição, a gente, quando começou a ter os resultados de avaliação, né, e mostrar quanto poderia economizar, como poderia modificar o cenário, né, o projeto em si. Depois, quando eu estava na metade, 2012, a gente começou a escrever a lei municipal de drogas, aceitando, cumprindo todas as diretrizes da política nacional e mais as nossas especificidades, a nossa cara lá em Tarumã, tá certo? Porque isso faz diferença. Eu levar o conhecimento que o cérebro só amadurece com 22 anos e eles continuam expostos, e nos países desenvolvidos a lei permite que se experimente depois dos 21 e 11 meses, porque nós ainda estamos falando de 18 na nossa lei. Então, a gente precisa usar a mesma lei, atualizando os conceitos. E, obviamente, apostar todas as fichas na prevenção. Sem dúvida. É uma doença prevenível. Sem dúvida. Muito pertinente essa observação mesmo, doutora. Eu acho que nós temos mais 2 perguntas aqui que o Gustavo vai soltar para a gente poder encerrar. Ali está perguntando: o esporte desempenha um papel relevante nessa prevenção? E se sim, existe algum projeto que faz uso desse recurso, do recurso do esporte? Eu acho que é para a Paola, mas se a doutora também puder contribuir. E aí, Paola? Olha, como eu disse, todos os projetos têm que ter a aderência da própria escola. Então, o esporte ele é importantíssimo dentro do desenvolvimento integral dos estudantes, né? Então, o que eu recomendo quando a gente fala só do esporte? O esporte também fazer parte como um dos componentes curriculares no enfrentamento ou na prevenção. Então, não tem um único, como a doutora colocou, a gente não tem. Qual que é a espinha dorsal? A espinha dorsal é justamente eu entender aqueles contextos, entender aqueles estudantes, entender aquele território,
quais são as potências que tem aquela escola, quais são os pontos de atenção, os fatores de risco que tem aquela escola. Vamos fazer um planejamento que contemple a maioria dos componentes curriculares, porque não adianta só o professor de educação física pegar o emblema da prevenção, e se os outros professores não tenham também essa adequação em relação à questão da prevenção. Então, eu entendo que o esporte ele faz parte também de um bom projeto de prevenção. Então, isso daí eu jogo, como psicóloga educacional, eu jogo para a expertise dos nossos pedagogos, professores, que têm excelente repertório para planejar algo que perpasse de forma interdisciplinar nos seus componentes curriculares, e aí sim a gente tem um impacto maior. Como eu disse, às vezes, não é porque no 6º ano está tendo maior uso de álcool, eu vou só trabalhar com o 6º ano dentro daquela escola, né? Então, eu tenho que pensar em algo que perpasse por toda aquela escola. E lembrando aquilo que a gente está falando de muros, mas olhar também para o que está ao redor. Porque a maioria das escolas tem sempre um bar perto, tem sempre algo ali ao entorno que precisa, sim, da articulação dos demais setores, seja da segurança, seja da assistência, enfim, seja do quem for de direito para tomar as devidas providências. Então, a gente focar não só num único ator. Então, o meu recado é a gente não focar em um único ator. Nós temos qual é o nosso foco? É o estudante. Se é o estudante, então eu tenho que olhar família, responsáveis, tem que olhar a rede, tem que olhar a escola, tem que olhar essa gestão, enfim, lembrando disso. Mas o esporte, sim, ele é relevante dentro desse processo e precisa ser integrado dentro dessa perspectiva de componentes e dessa interdisciplinaridade, tá bom? Obrigada, Paula. Bom, a minha contribuição é o que a gente está fazendo lá em Tarumã, né? O professor de educação física, ele é responsável por tudo isso, né, de integrar vários saberes, etc., para as crianças maiores, mas ele também está lá no ensino infantil, observando questões de psicomotricidade da criança, se isso está pleno, se ela pode iniciar o processo de escrita, de leitura no primeiro ano, maduro, ou se esse processo ainda está atrasado, que vai desencadear uma cascata de fatores de risco no Fundamental 1, né, quando ele começa a ler e escrever. E aí, daqui a pouco, tem lá uma lista de mais ou menos 50% das crianças com problema de leitura e escrita. E aí, essas mesmas crianças que vão fazendo uma bola de neve e ficando com a autoestima baixa, se sentindo excluídas, porque não acompanham o processo educacional, etc., etc., e nada mais é do que a parte psicomotora que não chegou junto naquele processo de iniciação da alfabetização plena. Então, para lá já está sendo feito, tem o esporte, né? E para cá, para os pequeninhos, a nossa professora de educação física fez uma formação em psicomotricidade e está nos auxiliando a prevenir transtornos psicológicos, mentais, desencadear danos por conta dessa imaturidade e por conta mesmo da mudança, né, do nosso ensino. As crianças são alfabetizadas mais cedo e o cérebro motor às vezes não acompanha todo esse processo. Então, é uma ação de futuro, né, de avaliação, mas a gente está fazendo já desde o infantil. Fantástico. Tá. Denise encaminhou mais uma pergunta. Como trabalhar a adesão com a sensibilização e a internalização de uma cultura de prevenção às drogas, junto ao staff escolar e às famílias? Tá. Adesão das famílias, que desafio. Se eu posso começar, porque, olha, um pouco de cabelo branco aqui, ó, com as famílias, né? Porque é isso mesmo, a dificuldade que é a gente promover essas mudanças culturais, né, de hábitos de muito tempo e toda essa influência do entorno, né?
a propaganda, o marketing das indústrias, estou falando da indústria das drogas ilícitas também, né? Nós estamos assistindo aí essa questão em relação à cannabis, né? Que de potencialmente medicinal, talvez só tenha, por enquanto, um componente e que não causa dependência, que é o canabidiol. E a mídia já traz isso como se a planta inteira fosse medicinal, tivesse tudo pronto, que é só usar. E não é nada disso, né? Infelizmente, as pesquisas não acompanham esse processo e as famílias querem deixar de ter problemas também do ponto de vista de saúde, crianças que têm doenças graves, que fazem parte desse escopo, mas estudos de caso ainda. Não temos uma recomendação formal como medicinal da cannabis, né? Mas eu falei cannabis pensando o mais atual, né? Mas eu posso dizer dos anfetamínicos, né? Dos sintéticos também, enfim. E eu acho que é a intervenção comunitária que vai fazer a diferença, né? O respeito com as famílias, que é essa adesão que a Denise perguntou, que eu acho que é bastante complexa. A gente adotou, então vou de novo para a prática, né? A gente adotou um método que é de empoderamento das famílias, né? A escola, que é uma instituição confiável, as famílias confiam na escola, os traficantes também confiam na escola, enfim, né? Ela vai capitanear essas famílias, já que existe confiança, e vai ajudá-los a compreender um tema tão complexo. A gente tem uma campanha que vai desde uma campanha para acesso universal de todos os munícipes, até para famílias, e todas as crianças em Tarumã estão na escola, então todas as famílias vão receber essa ação em Tarumã, que é a leitura de alguns livros, álcool, tabaco e sintéticos, né? Esse ano é o ano do álcool, a campanha se chama Criança Livre de Álcool, que começa com uma historinha de como vem essa recomendação, segundo as instituições que estudam essa contextualização do álcool, por exemplo, que é dieta. Então, nós vamos ensinar as famílias sobre dieta e vamos ensinar a família que álcool não é alimento. E vamos daí desdobrar esses comportamentos, nós vamos empoderar as famílias para que elas recebam esse gibi, esse quadrinho, leiam em casa para os filhos leiam para eles e leiam para os filhos, isso seja uma troca durante 6 meses, tentando, obviamente, ampliar esse conceito. Essa ação começou agora, sabe por quê? Porque a gente viu a baixa adesão das famílias. Porque a gente usa a evidência científica, as ações de advocacy. Eu usei advocacy desde o primeiro dia que eu cheguei em Tarumã, em 2007. E 2022, a baixa adesão da família, 14 anos depois. Então, só advocacy não basta, né? Olha quantos anos eu fiz advocacy, cada ano de um jeito, usando um formato. Então, agora, passando esse advocacy, empoderando as famílias para que elas façam esse advocacy, para que elas entendam que o álcool não é comida e que elas mudem seu próprio comportamento em casa. E aí, no fim do ano, eu conto para vocês o que deu. Maravilha. Ansiosos. Eu vou contribuir um pouquinho, Ana, e aí eu vou um pouquinho a fundo, porque a minha pergunta é: qual é a relação que a escola tem estabelecido com as famílias, né? Então, muitas vezes essa relação é uma relação, quando é que chamam os pais, às vezes, para essas escolas? Às vezes essa relação ela é construída apenas para chamar atenção, para cobrar alguma coisa. Então, eu tenho feito uma mobilização muito grande para também elogiar. Alguém em escola liga, fala: olha, está vindo todos os dias, né? Ah, Paula, mas isso é obrigação do estudante todo dia. Sim, mas essa relação ela é construída, né? Então,
essa aproximação, ela é necessária a partir do momento que a gente entende que essas relações também precisam ser modificadas. A gente também precisa entender que essas famílias, às vezes, não vão por N fatores. Não vão, às vezes, porque não tem um passe para ir, não vão porque tem vergonha do que está acontecendo com elas, principalmente agora que a gente está falando de um processo que nós temos crítico financeiramente, enfim, de fome e outras vulnerabilidades que essas famílias têm passado. Então, eu sempre falo, escola, entenda a sua comunidade, entenda quem são esses pais, e aí a gente pensar em grupos de pais, na potência das APMs, das Associações de Pais e Mestres, que poderiam estar fazendo essa ponte. Nós temos um desafio que não tem como negar, que quando é adolescente, a família ela deixa um pouquinho de lado esse adolescente. O corpo desenvolvido dá aquela impressão que esse jovem tem toda a competência do mundo já para decidir sobre algumas questões ou tomar alguns desafios, né? Eu sempre falo assim, o jovem, ele é uma Ferrari, né? É aquele que pula o muro, depois pensa se tem um cachorro, se tem... Por todos esses componentes que já foram ditos aqui também. Né? E esse corpo desenvolvido nem sempre está pronto para tomar essas decisões e fazer esse juízo de valores. Né? Eles estão justamente entre pares, criando toda essa questão da identidade, né? A construção de valores, então, ela se dá nessa perspectiva. Então, sempre eu digo, qual é a minha sugestão? Conheça a sua comunidade, aproxime sua comunidade. Como é que é a forma que você está aproximando a sua comunidade? Só estou ligando, só estou fazendo essa ponte com a família num aspecto de cobrança, né? Será que eu tenho perguntado, talvez, qual que é o melhor horário para poder fazer o atendimento dessas famílias? Então, assim, tem algumas, eu falo, delicadezas que são importantes a gente pensar, que são famílias também que estão passando, que não é porque às vezes não querem, não podem, não conseguem, não tem repertório, não entendem. E a escola tem, sim, esse papel, como toda a sociedade como um todo. Então, a gente sair dessas culpabilizações e tentar entender o que é que tem acontecido, quais são os pontos de atenção e como é que nós, enquanto instituições, porque eu me coloco enquanto educação, enquanto instituições, podemos colaborar para essa construção. Então, são muitos desafios, mas o primeiro deles é essa aproximação como um todo, inclusive de ser uma escola acolhedora. Será que a minha escola é uma escola acolhedora? Será que eu também estou só na parte da punição, da culpabilização, da transferência compulsória? Então, tem muitos pontos aí que precisam ser também colocados nessa discussão. Acho que eu, mais ou menos, coloquei aqui para vocês. Perfeito, Paola. Isso que me vem muito à mente. No momento em que a gente está tratando da questão da criança, do jovem, da família, como a doutora trouxe a questão da cannabis, o que eu vejo? As pessoas querem ser acolhidas. O jovem, ele quer ser acolhido na sua dor, na sua angústia. As famílias que precisam de um tratamento, elas querem ser acolhidas. As pessoas querem ser acolhidas, né? E o que a gente observa muito são os julgamentos, são as cobranças e menos acolhimento, né? E a escola tem esse papel fundamental de perceber as especificidades ali para acolher mais e julgar menos. Bem, gente, vamos ter que encaminhar aqui para o encerramento do nosso evento. Quero aqui agradecer a participação dos nossos intérpretes de Libras, o Sandro, a Luíse, o nosso apoio técnico aqui do Gustavo, Glória, Gustavo, o Bira, a presença aqui no estúdio da nossa presidente, Denise, sempre participando ativamente aí, e também do conselheiro Dr. Paulo, nosso professor querido Paulo. E dizer que é uma satisfação muito grande sempre poder compartilhar esses momentos de conhecimento com vocês, doutora Ana, que tenhamos outros eventos, outras oportunidades. Espero que em breve possamos conversar mais pontualmente sobre o projeto de Tarumã, em específico. E, Paola, obrigada, não a conhecia, mas, assim, essa oportunidade foi incrível para a gente ficar, assim, fomentando quantas ações a gente pode estar desenvolvendo em parceria, né, com a sua coordenação, com o Conselho Estadual da Criança e Adolescente e o nosso conselho aqui. Então, eu deixo agora para a doutora Ana e para a doutora Paola fazerem suas considerações finais,
para a gente poder encerrar o nosso painel. Paola, se você quiser. Pode. Não, eu quero agradecer só, eu acho que a parceria foi excelente aqui, foi uma manhã extremamente produtiva, também não conhecia a Ana, doutora, muito bom te conhecer, empenho e sucesso aí na jornada, que eu sei que não é fácil, mas o importante é que nós temos esse entusiasmo para estar discutindo, problematizando, né? Então eu quero só agradecer o convite do SEAD, né, aqui representando a Secretaria de Estado de Educação, a secretária Maria Cecília. Estamos sempre juntas aqui nessa perspectiva de colaborar, né, nas discussões, tá bom? Obrigada, tenham um bom dia a todos e todas. Também quero agradecer o convite, conhecer todas vocês, os meninos, que foram ótimos também, tentaram o máximo que puderam por a minha apresentação, que tinha alguns dados lá de Tarumã, e agradecer ao meu último slide, a turma de Tarumã, que está ajudando a carregar o piano, né? Um piano de cauda, tá certo? E eles estavam todos na fotinho lá, porque eu demorei para fazer isso e acabei muito tarde e não mandei, né? Mas que tem um slide que eu posso mandar por e-mail, agradecendo com a apresentação completa, agradecendo todas as formiguinhas lá de Tarumã, né? Para vocês terem uma ideia, lá a escola acolhe demais, ela acaba dando o peixe cozido e não a vara. Então, os familiares também acham que está tudo certo, não precisa ir, a gente fez a avaliação dos motivos da não aderência como a gente esperava, né? Agradecer as psicopedagogas, cada escola tem uma, e elas fazem a ponte com a saúde, com a assistência social. Né? Tá aí a nossa secretaridade, os secretários trabalham juntos. Então, obrigada a todos lá de Tarumã e obrigada a todos vocês. Tá? Até breve. Obrigada. Até breve. Em tempo, eu gostaria de deixar aqui um convite para que todos participem da nossa live de hoje às 18 horas, do 7º painel, que vai tratar sobre a dependência química em relação às medidas socioeducativas e o sistema prisional. Um tema de extrema relevância e que eu conto aí com a participação ativa de todos. Professora Paola, professora doutora Ana, Paola, muito obrigada mais uma vez e tenhamos todos aí uma ótima semana. Obrigada pela participação.